Bem, minha gente, então agora vamos passar o nosso tempo para a aula, né, da nossa irmã Luna. E a nossa aula de hoje é um tema assim bem interessante, né? E é incrível que eu tenho algo comigo que a minha mãe sempre falava assim: há males que vêm para o bem, depois da tempestade vem a bonança. Algumas frases assim, eu sempre lembro. Então, imagina o tema da nossa aula hoje. E se parecer que minhas orações não são respondidas? Será que nós, aqui do grupo, alguma pessoa que está agora, nesse momento, assistindo essa aula, será que algum dia já passou assim na sua mente, no seu coração, por alguma experiência que estava passando e sentiu assim, por um momento, assim, que as suas orações não estavam sendo respondidas? E aí bateu interrogação, dúvida, incerteza. Alguém já passou por essa experiência? Alguém quer falar? E então, ah, quando aconteceu esse acidente comigo lá, assim, foi muito, muito. Aí eu fiquei falando com Deus assim: Senhor, por favor, leva essa dor, leva essa dor, leva essa dor. Eu sei que o Senhor pode, você já fez tantas coisas que eu já te pedi. Por favor, ameniza essa dor, ameniza essa dor. E agora eu tenho que chorar, porque meu coração está muito apertado para aliviar. E aí eu chorei um pouco e aí eu orei de novo ao Senhor, falei: faz alguma coisa que possa acalmar meu coração. Então, naquele momento, de repente, me veio à mente o sacrifício de Cristo. Veio ele com aquela coroa de espinhos na cabeça, aí veio em minha mente assim, poxa, se eu com esse corte aqui, eu estou sentindo essa dor, é difícil. E me veio à mente, imagina o Jesus Cristo, com aquela coroa, com aquele arquibatada, e veio todo aquele, né, todo aquele cenário assim, na minha mente, e eu fui ganhando uma força, assim, um nível, e já olhei a situação como natural, assim, falei, ah, eu, eu vou, com essa experiência, eu vou crescer em algum, o Senhor vai querer que eu cresça em alguma parte, essa experiência para mim. Então, eu encarei assim algo, né, tá tudo bem, tudo aconteceu. Mas, existem 7 ideias para saber mais sobre o Pai Celestial, em relação de responder nossas orações, né? É, a todas as orações justas. Então, muitas vezes na vida, nós podemos passar por momentos que nós estamos orando, um momento difícil, né? Que nós sentimos por um momento que está demorando a resposta. Poxa, já tem uma semana, já tem um mês. E às vezes nós podemos orar ao Pai Celestial pedindo algo que nós queremos ouvir o sim, 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 eu vou te atender. Mas ele precisa falar não. Esse não, muitas vezes nós deixamos de acreditar que esse não é para o nosso bem. Esse não é porque não é o momento exato que o que nós estamos solicitando, que nós precisamos naquele momento de acontecer, de receber e tudo mais. Então, uma pergunta aqui. Quais podem ser outras respostas que podem nos ajudar a encontrar forças ou esperanças que nos ajudará, né, a seguir em frente com fé ou reconhecer as muitas maneiras pelas quais o Pai Celestial já está respondendo às nossas orações. Alguém quer falar alguma maneira, alguma das muitas maneiras pelas quais o Pai Celestial já está respondendo às orações e muitas vezes a gente não está, estamos deixando de perceber? Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes a gente recebe com sim, às vezes a resposta é o não, e esse não a gente não gosta, né? Porque a gente sempre quer um sim, mas às vezes a resposta é o não, mas a gente só vê esse não, só entende depois, pode ser semanas depois, até anos depois que a gente entende por que aquele não foi a resposta. E às vezes a resposta vem rapidinho, e às vezes a resposta pode demorar anos, e pode demorar até no milênio, esperar até o milênio até chegar a resposta daquela oração. Então, responder, ele responde, mas do jeito dele, não do jeito que a gente quer. Sim, muito bem, obrigada. Então, a primeira coisa, algo que nós precisamos para iniciar essa jornada de ter essa certeza que nossas
orações estão e serão respondidas, primeiramente precisamos observar se nós estamos tendo fé, fé em Deus. Lembrar que Deus é um Deus de verdade. Ele não pode mentir, né? Senão ele não seria Deus. Então, nós precisamos entender. Eu estou tendo fé, fé suficiente em Deus. E, em vez disso, podemos concentrar nossa energia nessa orientação em nossa vida, sabendo que Ele, de fato, Ele responde a todas as orações. Nós podemos também, né, estarmos buscar reconhecer aquele momento que a bênção e a resposta da bênção que nós estamos precisando, que o Pai Celestial, né, estamos aguardando que Ele nos responda, precisamos estar em sintonia, precisamos estar bem conectados. Precisamos confiar que Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Isso é muito importante quando nós paramos para entender que o Pai Celestial, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Eu comecei muitas vezes no passado, eu orava, teve uma vez, né, que eu fiz uma oração, né, e aí daqui a pouquinho eu pedi de novo para fazer uma oração, para me abençoar. E aí, daqui a pouquinho, eu falei, você pode orar de novo? Aí uma pessoa me falou, aquela pessoa falou assim, olha, essa oração, às vezes porque não melhorou, está se sentindo mal ainda, mas essa oração, ela já está com o Pai Celestial. Já chegou o Pai Celestial. Só que agora eu preciso aguardar a resposta. E eu queria que ele ficasse orando, ora mais, para poder, no meu entendimento, iria acelerar né, o resultado de eu melhorar, de eu ficar melhor. Mas ele falou, agora você precisa se concentrar, colocar toda a tua fé, concentrar, para que você tenha essa conexão com o Espírito Santo. Porque eu precisava realmente confiar mais. Quando eu parei para confiar, realmente eu pude sentir a influência do Espírito Santo. Então, isso é muito importante para que nós possamos colocar em nossas vidas. E nós devemos estudar o assunto. Mas o que eu quero? E buscar por exemplo, tem muitas pessoas que vão falar assim, Senhor, por favor, me ajuda eu ficar melhor. Mas eu falo assim, eu quero melhorar, quero melhorar. Só que, nesse momento, quando eu falo só eu quero melhorar, ele ou ela deixa de especificar, melhorar em quê? Porque o Pai Celestial não vai entender, ué. Meu filho, minha filha está pedindo melhoras, que quer ser melhor, que possa fazer melhor, quero inteligência, quero isso. Mas, então, Celestial, ele quer que nós sejamos específicos. Luna, Luna. Oi, Luna. Tudo seu. Não, essa aqui. Cadê a Luna? Cadê ela? Ué? Ela está. Tá ali, ela tá ali. Lucinha. Tinha caído a conexão. Só queria dizer uma coisa, Luna, com respeito à oração, que o Senhor como você fez a pergunta, será que o Senhor responde minhas orações? E algumas vezes nós sentimos dentro de nós, né, a gente faz aquela pergunta, será que ele realmente ele vai responder minhas orações, ou será que ele está escutando as minhas petições? Mas a questão é que nós, algumas vezes, temos que buscar o Espírito e prestar atenção às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, algumas vezes alguém fala algo para nós. Pode ser um instrumento na mão de Deus, um sonho, um pensamento. Muitas coisas sucedem durante o dia, mas se nós estamos muito ocupados com outras coisas, a gente acaba perdendo o momento que o Senhor está se manifestando para nós. É isso verdade. aconteceu comigo. Então, Estou falando de mim agora, estou falando pessoalmente de mim. Né? Eu estou tão claro. ocupada com 500 coisas, e o senhor está lá batendo a porta, vamos dizer, e eu não estou escutando, porque eu estou em outras coisas, mas ele está lá respondendo. Eu que não estou prestando atenção nas pequenas coisas. É verdade. Sim. Então, né, dentro do que você falou, o presidente Russell Nelson, ele ensinou que o Senhor ama o esforço. É o que você está falando aí, ele ama o esforço. Não podemos
podemos assim ter esperança nas respostas e não tivermos dispostos a trabalhar. Ele quer que nós possamos fazer a nossa parte, né? O que é fazer a minha parte? Eu estou numa arrogância, eu estou assim irada, então eu estou querendo uma resposta. O Espírito Santo vai agir conforme a minha parte que eu estou trabalhando. Eu estou preparada para tal resposta. Então é muito importante nós entendermos como estamos diante do que nós esperamos, para saber se nós estamos prontos, de fato, para ter esse retorno que nós necessitamos, né? E quando olha Calvary, ele não recebeu uma bênção que buscou, o Senhor lembrou ele, e a nós, eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir. Então, nós muitas vezes só sabemos pedir, 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 mas e aí? Eu estou fazendo a minha parte para poder merecer essa bênção, essa resposta? Ou eu só sei pedir, 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 pedir? Então, o Senhor, ele fala que nós precisamos nos atentar a fazer a nossa parte. Pedimos sabedoria, entendimento naquilo que nós temos dificuldade para compreender muitas vezes. Eu peço, Senhor, eu aprendi, eu faço o pedido, eu falo, sendo da tua vontade, que eu possa receber a bênção. Porém, sendo diferente, me ajude a entender e aceitar o que eu não consigo modificar, mas que eu possa aceitar. Então fala, mas eis que eu te digo que deves estudá-lo. Então, como nós vamos fazer um pedido? O Senhor fala que a gente precisa fazer uma preparação. Só sair pedindo, precisamos elevar, nos conectar com os céus. Nós precisamos falar bem assim, ó, mas isso que eu te digo, que deve estudá-lo habitualmente. Depois, deve perguntar se está certo. Se estiver certo, né? Farei arder dentro de ti, em teu peito, aquela resposta que muitas vezes a gente deixa passar. Portanto, sentirás que está certo. Lá em Doutrina e Convênio 978. Então, é muito importante esse processo de que nós devemos estudar, pensar, ponderando o que eu de fato eu preciso, e eu preciso me preparar, e ele precisa estar atento que em meu peito eu vou ter algum sentimento através do Espírito Santo, vai tocar. E aí eu vou sentir, opa, isso é bom, isso é certo. Então, às vezes, deixamos de ser específico, como eu falei anteriormente, nas orações, em nossos pedidos, e depois buscamos confirmação. Confirmação de quê? Eu deixei de ser específico. Precisamos ser específicos no que nós precisamos e estamos buscando. E também fala que nós devemos estar abertos a múltiplas possibilidades. Evitar de nos fecharmos somente naquele propósito, mas, opa, não é só isso. Em torno pode acontecer muitas coisas. Precisamos estar sempre atentos. E lembrar que os caminhos de Deus são mais altos do que nossos caminhos. Isaías 55:9 fala sobre isso. Então, precisamos... Como que nós vamos estar mais preparados? Alguém sabe? Como que eu posso estar mais preparada para receber uma resposta? De que forma eu posso me preparar? Existem os meios, os passos, os mecanismos. Qual o primeiro mecanismo? Já falei que é a fé. Mas tudo bem, eu tenho fé, mas eu tenho ação. Qual é a minha ação que eu possa começar a colocar em prática para que eu caminhe e me prepare para as respostas? Quem quer falar? Tem Vamos lá, certeza minha que é gente? necessário, né? Eu acho que a gente tem que ter ação, né? Fazer. Fazer Tá, o e fazer. também Mas fazer o quê, por exemplo? fazer, por exemplo, a gente tem que ir para o templo, a gente tem que ir para a escritura, a gente tem que ir para o sacramento, tudo a gente tem que fazer. Certo que às vezes tem uma oração específica, né? A gente tem que fazer tudo isso, pedir ao Senhor e esperar, né? Esperar o tempo do Senhor. Tem que ter ação, né? Perfeito. Posso Sim, falar? sim. Você falou, bem, só para em cima da fala da Diva, é algo que falou assim, estudar a escritura, já é algo que já vai ajudar a preparar o coração, mas pode falar aí a próxima. Eu Quem estou for, dirigindo pode aqui. falar. Dá para escutar? Estou ouvindo a cena. Tá. Então, eu tive uma experiência muito, muito interessante, porque, assim, eu já contei aqui para vocês que meus pais tiveram visto negado por
3 vezes, né, para poder vir me visitar. E era uma das coisas que me deixava triste, né? Muitos anos aqui sem vê-los, eles são idosos e tal. E só que nenhuma das vezes eu coloquei o Senhor na frente, a gente fez uma oração junto, e daí eu tive o sentimento de tentar de novo e que eu ia fazer preencher, e eu ia fazer uma oração antes de eu preencher o processo. E eu fiz desse jeito, eu orei antes, eu preenchi todos os papéis, né? Papéis não, né? No sistema. Eu orei com eles antes deles irem fazer a entrevista, e na quarta vez eles tiveram visto aprovado. E hoje eles estão aqui me visitando e após 7 anos sem vê-los. Então, assim, eu tive a experiência que nenhuma das outras 3 vezes eu coloquei o Senhor na frente, a gente orou junto, pediu, e a gente falava, o Senhor sabe, né? E eu também não estava tão próxima do Senhor. Eu fiz minha investidura em novembro e foi em janeiro que eles foram fazer, então eu acredito que foi uma bênção do Senhor para mim. E eu agi, né? Nós oramos juntos, pedimos e agimos, né? Sim, você fez sua parte. É isso que o Senhor fala, que Ele espera que nós possamos fazer a nossa parte. Porque tem uma das escrituras que fala, quando você faz sua parte, eu faço a minha. Ele vai agir sobre a nossa ação, né? O Elder Scott, ele ensinou como as orações por cura podem ser respondidas de muitas maneiras. É importante compreender que sua cura pode ser curado ou ter os fardos aliviados. Ou até mesmo perceber que vale a pena perseverar até o fim, com paciência. Pois Deus precisa de filhos e filhas corajosos, que estejam dispostos a ser refinados quando, em sua sabedoria, for sua vontade. Então, o Senhor, ele ama a todos os seus filhos, mas ele espera que nós possamos ser corajosos, sermos pessoas de ação, não só de receber ação, mas de agir também. E alguém quer falar mais de alguma coisa? Quer contar uma experiência? Porque aqui eu só estou vendo eu mesmo, não estou vendo mais ninguém. Então, aí, de repente, alguém precisar falar e pode pedir a palavra, tá? Então, ele... A fé sem obra é morta, né? Então, a escritura, o Paulo fala muito isso, né? A fé sem obra é morta. Então, a gente escuta muito, principalmente no Brasil, aquela coisa, né? Graças ao Senhor eu vou conseguir isso. Eu tenho fé no Senhor que eu vou conseguir isso e tal. Só da boca para fora, porque em termos de ação, né, não tem. Principalmente no Brasil tem tanto católico, né? Mas, então, eu vejo muita fala, muita fé só dos lábios, mas em termos de ação, são totalmente mortos. Então, a fé sem obra morta. E o Senhor espera obras da gente. Sim, muito bem. Uhum. Quando nós estudamos escrituras, nós nos aproximamos mais de Deus, nós aprendemos o que Ele espera de nós, nós recebemos resposta através da escritura. Então, Ele nos direciona para o estudo das escrituras e ensinamento proféticos, associado ao assunto pelo qual estivemos orando, pode nos ajudar a reconhecer, né, as respostas em muitas formas que o Pai Celestial nos envia. Como a Diva falou, estudar as escrituras é fundamental, porque nós temos a resposta. Eu recebo muitas respostas, o Senhor fala comigo. Sempre antes de estudar, de manhã, eu falo que o Senhor possa falar comigo, que eu preciso entender, que eu preciso saber melhor, que eu preciso aceitar. E muitas respostas eu tenho recebido através da escritura que o Senhor fala comigo. E isso nos ajuda a evitar ser míopes. Imagina nós como míopes em relação ao que os profetas falam, ao que a Escritura nos ensina, né? Em vez disso, estar abertos à vontade e ao conhecimento do Pai Celestial de Deus, né? Isso é algo assim que faz toda a diferença. Aí fala, aceite humildemente um não. Muitas vezes nós oramos ao Pai Celestial, mas nós já temos aquela resposta no coração. Então, quando não acontece aquela resposta que está no coração, que nós esperamos, desejamos muito que ele fale, então a gente fica meio que ele não ouviu a minha oração. A minha oração não foi respondida. Mas ele fala assim, que às vezes o que é melhor para nosso bem eterno é receber a resposta não. Quando isso acontece, podemos encontrar força nesse conselho do presidente Nelson, que pode nos ajudar a reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. Olha como é importante o conhecimento de todas as questões.
o quão importante estar aqui agora nessa aula, aprendendo e ou relembrando muitas coisas que a gente já sabe, mas nossa mente muitas vezes não retém todo o conhecimento. Eu nunca retém todo o conhecimento. Então, sempre, por isso que o profeta fala, leiam, 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 para que a gente possa sempre estar relembrando. Não fala que nós devemos orar de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Ele quer nos testar, fortalecer e nos ajudar a alcançar todo o nosso potencial. Porque nós temos muito potencial, todos nós. Nós temos dons e talentos. Porém, existem pessoas que multiplicam os seus dons. E outros falam, olha, aquele ali tem habilidade, eu queria tanto ter uma habilidade como ela, como ele. Meu pai, minha mãe não me incentivou, eu não tive o apoio, mas o Senhor fala que nós temos como multiplicar os nossos dons e talentos. Então, nós temos tudo por igual do Senhor. Devemos orar de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Ele quer nos testar, fortalecer e nos ajudar a alcançar todo o nosso potencial, conforme eu falei. Isso é muito importante a gente lembrar sobre. Então, que fala que quando o profeta John Smith estava lá preso na cadeia de Liberty, ele suplicou por alívio, né? Ele estava ali desesperado e ele suplicou por alívio. Então, suas orações foram respondidas com uma explicação. Vejam como que as nossas orações podem vir de várias maneiras. Então, todas essas coisas, olha o que ele ouviu. Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para teu bem. Imagina bem, ele está preso lá na cadeia, imagina uma prisão, sofrendo, desesperado, e ele recebeu essa resposta do Pai Celestial, que todas, né, tudo que ele estava passando serviria como experiência e seriam para o teu bem, lá em Doutrina e Convênio, 122, 7 fala isso. Então, imagina que muitas vezes a gente não vai receber aquela resposta maravilhosa que a gente quer, mas é aquela resposta que ela é a melhor para nós. E a gente precisa desenvolver isso, de entender, de aceitar. Então, lembre-se de que Deus, ele honra o arbítrio. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para todos nós. Algumas respostas pelas quais oramos podem exigir primeiro o quê? Que usemos nosso arbítrio e depois façamos com fé antes de recebermos uma resposta. O Elder David, a Besney, do Código dos 12 Apóstolos, né? Antes, ele ensinou que quando os filhos de Israel precisaram atravessar o Jordão, eles precisaram fazer o quê? Será que eles falaram assim, não vou não, hein, porque eu não tô vendo ali a água onde não dividiu ainda, né? Como é que eu vou ter certeza que vai abrir mesmo e eu vou poder passar em terra seca? Eles precisaram fazer o que primeiro? Eles viram a água. Aí chegaram lá e botaram o pé. Na hora que colocaram o pé aqui, se abriu. Então, eles precisaram exercitar a fé, acreditar e só ir. Então, nós, muitas vezes, precisamos também exercitar mais fé. E imagina uma análise que nós podemos observar. A minha oração, quando eu faço a minha oração, como está meu coração? Ele está se aquecido, ele está sentindo assim, a presença do Espírito Santo de Deus, ou está se meio frio, meio congelado, sem sentimento. Se me der a notícia que alguém morreu, não vou sentir muito, porque então meu coração está frio. Uma época que meu coração estava um pouco assim, meio esquisito. E eu falei assim, nossa, eu estou recebendo notícia de gente que está morrendo, eu não estou sentindo nada, alguma coisa está errada. E eu fui perceber que eu precisava orar mais, eu precisava colocar mais conexão com os céus. E eu comecei a orar, estudar a escritura, e eu consegui recuperar realmente um coração, que eu convidei o Senhor para que Ele mandasse o puro amor de Cristo no meu coração, que eu pudesse estar mais conectada, para ter mais sentimento. Precisamos, né, como chorar com os que choram e tudo mais, né? E então aqui fala que a verdadeira fé centralizada no Senhor Jesus Cristo que nos move e nos leva à ação. Quando nós estamos bem motivados, estamos estudando escrituras, estamos orando, aquela oração, mas não é aquela oração por livre cargo de consciência. Senhor, obrigado pela noite de sono, eu acordei viva, pá, eu tenho que ir trabalhar, que né, já dormi muito tarde, acordei muito tarde, assim da hora. Então, é para a gente prestar atenção no que acontece no nosso dia a dia. Como que está a minha oração? Eu estou orando sem pressa? Não, agora é oração. Aquela oração de 30 minutos, aquela oração que vai aos céus,
Agora eu estou estudando escritura. Eu me planejei para esse tempo, sem correria, sem olhar, sem... Então, com certeza, tudo vai ficar diferente. Nós vamos estar nos preparando mais para receber inspiração, revelação e ter mais a companhia do Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Falar? Germânia está Então, quieta hoje? Naide, Não, quer gente, falar? desculpa, eu tá. estava escutando aqui, mas é que eu estava secando meu cabelo e estava muito barulho, por isso não podia falar. Mas eu queria depois, quando a aluna terminar, eu queria mostrar. Bom, posso ler agora também uma escritura que eu estava vendo Pode falar. sobre Fique as tranquilo. respostas das nossas orações, né? Realmente, Luna, às vezes a gente pede, não tem essa resposta como a gente quer. Eu me lembro e me recordo de quando minha mãe teve o primeiro câncer dela, eu ficava desesperada, achando que ia ser, que eu nunca mais ia poder ver minha mãe. Na primeira cirurgia dela, eu achei que ela ia morrer. E eu pedia tanto para Deus que deixasse minha mãe viva, e ele me respondeu essa oração que eu fiz naquela época, da primeira cirurgia que ela fez. Mas na segunda vez que ela voltou o câncer dela, que ela fez a outra cirurgia, e ela já estava no final da vida dela, eu orava e parecia que não via as respostas, nunca era como eu queria as respostas, né? E eu lembro que meu desespero de saber que eu não ia ver mais minha mãe, eu começava às vezes a ler as escrituras, e uma das escrituras que sempre vinha na minha cabeça é a escritura de Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei. Então, assim, quando a gente se segura no Pai Celestial, a gente sabe que é o que vai doer, mas a gente sabe que é uma coisa que vai passar. Temos a certeza que não vai ser uma coisa para sempre, de sofrimento. E temos essa confiança. No meu caso, eu tenho uma esperança e a confiança que vou chegar um dia a ver minha mãe de novo, vou chegar um dia a estar na presença de Deus e da minha mãe também. E essa mensagem sempre vem na minha cabeça quando eu estou no momento de dificuldade, confiar mais nele. E é isso que eu deixo. Que bom, obrigada por compartilhar. Então, toda essa experiência que envolve muita fé, que envolve toda a nossa fé, nos aproxima e nos deixa melhor diante do Pai. Então, uma pergunta para a gente refletir, tá? Então, estamos dispostos a agir com fé, sem uma resposta, e confiar nas promessas e nos ensinamentos de Deus? Então, fica essa reflexão de cada um, né, perguntar para si, como eu estou? Estou disposta a agir com fé, sem mesmo uma resposta e confiar mais nas promessas e nos ensinamentos de Deus? Então, se autoavaliem para que possam se posicionar melhor diante do Pai Celestial. Então, às vezes, a ação que precisa ser realizada pode não se relacionar diretamente com o deserto que buscamos, mas sim uma mudança de coração para nos preparar para receber a resposta. Muitas vezes nós nos sentimos num deserto. Nossa, eu estou perdida. Assim, nos meus pensamentos, eu oro e cada vez mais vai aumentando esse deserto no nosso coração. Mas sim, eu quero mudar o meu coração. Eu estou disposta a mudar o meu coração e me preparar para receber essa resposta que tanto necessito. Então, o Senhor, ele quer muito que nós possamos nos preparar. O Doutrina e Convênio, lá no 102:10, fala que ser humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Podemos orar para encontrar outros atributos que poderíamos desenvolver para nos qualificarmos para receber algumas bênçãos que buscamos. Então, nós podemos também, né, orar por esse objetivo. E também nós podemos orar para alguém, imagina aquela pessoa que não está indo à igreja. Você está sentindo falta dela na igreja, está sentindo falta dela aqui no grupo, está sentindo falta dela em alguns momentos da sua vida que ela costumava estar. Então, nós podemos orar para que essa pessoa possa retornar à plena atividade na igreja, né? Para que ela possa também, alguém que está com um comportamento diferente, nós podemos orar por ela com muita fé, para que o Senhor cuide, né? E ela possa mudar o comportamento daquela pessoa e trazer essa pessoa de volta. Podemos orar para a nossa paciência aumentar o amor em nosso relacionamento, sobrepujar nossas próprias fraquezas, que o Senhor fala que além de orar, nós podemos também jejuar por nós mesmos. Então, que nós possamos trabalhar mais essa questão da oração e o que nós estamos fazendo para receber
a resposta, eu estou preparada, a resposta veio, está demorando muito, mas por quê? Se eu estou bem, estou estudando a escritura, estou frequentando o tempo, estou ajudando meu próximo, né? Hoje a Giva trouxe almoço para mim, foi uma surpresa, fiquei muito feliz, porque é o amor que o Senhor coloca nos nossos corações, de chorar com os que choram, sentir a dor que está sentindo dor, né? Mas aí estamos chegando ao final, então fala assim, precisamos estar dignos de receber a revelação. Como assim estar digno? Caso estejamos tendo dificuldade para receber respostas para nossas orações, talvez tenha o que certificar de que somos dignos da companhia constante do Espírito Santo. Muitas vezes nós podemos estar nos perdendo com essa correria da vida, trabalho, conta para pagar, família e tudo mais. Podemos estar nos perdendo. E eu estou recebendo revelação, mas como assim? Mas o Senhor, ele nos orienta que possamos ficar atentos, porque as distrações, a correria, que nos afasta do Espírito Santo, nos afasta daquela preparação para receber essas revelações que vai fazer bem a nós, nossa vida. Então, o presidente Nelson, ele ensinou o seguinte, se algo está nos impedindo de abrir as portas para a orientação do céu, o arrependimento nos permite abrir essa porta para podermos ouvir a voz do Senhor com mais frequência e clareza. Então, muitas vezes, nós precisamos nos arrepender. O Senhor, na verdade, orienta que nós possamos todos os dias nos arrepender, né? Porque nós pecamos por ato, pensamento e palavra. Então, ele nos aconselha que possamos sempre estar dispostos a ouvir novamente a voz do Senhor, né? Com mais frequência e mais clareza. E observar, estou recebendo essa resposta? Então, eu estou precisando de me arrepender de alguma coisa, eu me arrependo e volto ao Senhor. Então, isso inclui em lidar com nossas emoções. Olha como é interessante entender que as nossas emoções podem mudar todo o cenário. Precisamos aqui que o sucesso está no equilíbrio da razão e da emoção. Então, nós temos que cuidar das nossas emoções. A influência inspiradora do Espírito Santo pode ser abafada ou mascarada por emoções fortes, como a raiva. Eu tenho uma amiga que ela assim, eu amo essa amiga, né? E a gente é muito amiga mesmo. Ela falou assim, tô com sangue no olho, tô com raiva, não sei. E aí eu fui conversando com ela, mas ela tinha essa expressão, né? Eu falei, ó, e se você começar a olhar a vida, imaginando que você tá com óculos cor-de-rosa, quando você entra em casa, você fala, Senhor, obrigado por essa tarefa do lar, agradeço por este filho, por este desafio, por essa luta, e vai ficar mais fácil. E aí um dia ela falou, poxa, Luna, realmente deu certo, eu tô fazendo assim, tá tudo bem. Então, muitas vezes a gente não percebe, nós ficamos magoados, guardamos aquele sentimento no coração, um ódio, uma paixão, um medo, orgulho, e essas questões nos impedem de estar conectados com o Pai Celestial. Quando essas influências se apresentam, e como procurar saborear, imagina bem, olha essa situação, como nós vamos saborear o delicado sabor de uma uva, imagina bem, todas nós com uma uva na boca. Mas nesse momento, nós queremos saborear essa uva, tendo também na boca uma forte pimenta. O que vocês acham que vai sobressair? A pimenta, o sabor da pimenta, ou a uva? A pimenta. Foi a ideia. A pimenta. Mas alguém concorda ou acha que é a uva? Eu gosto de ver todo mundo falando, o pessoal está bem quietinho. Mas, então, fala o seguinte, né? Essa é um exemplo para a gente entender, né? Ambos os sabores estão presentes, tanto da uva quanto da pimenta. Mas um se sobrepõe completamente ao outro. E isso que acontece nas nossas vidas. Da mesma forma, as emoções fortes, que muitas vezes nós estamos ali impactando ali nesse momento, vão sobrepor aos delicados sussurros do Espírito Santo. Aí eu vou responder com raiva, perdi minha paciência. Nesse momento, eu me afastei do Espírito Santo, porque ele nunca se afasta de nós. Nós que nos afastamos dele com essas ações e essas emoções que muitas vezes nós podemos estar nos perdendo, né? Então, já para encerrando, né? Para encerrando aqui, orando e apegando-se à fé. Seja o que for que você fizer, não pare de orar. Então, vamos, nesse fechamento dessa aula, vamos entender uma questão muito importante. Seja o que for que você fizer, não pare de orar. Não importa o que está acontecendo. Ore mesmo sem o desejo de orar. Quando alguém desse grupo sentir que não deve orar, não estou a fim de orar, não. Aí lembre-se que é neste momento que nós precisamos de mais ainda de orar. Ensinou o Elder Scott.
mais do que nunca, firme seu alicerce espiritual. Quando se deparar com uma prova de fé, aconteça o que acontecer, não importa. Não se afaste da igreja. Esse conselho é muito importante. Não se afaste da igreja. Por quê? Distanciando do reino de Deus, nessa prova, será como sair da segurança de um abrigo com a tempestade, justamente quando aparece um tornado. Então, lembre do fechamento dessa aula de que não está com vontade de orar, aí que agora eu vou orar mais. Você está falando não para o inimigo, você perdeu essa guerra, eu vou orar mais. Não estou com vontade para a igreja, agora eu vou mais. Porque vai aumentar a nossa segurança diante do Pai Celestial. Isso é muito importante. Então, nunca desista. Nunca desista. Tá? Lembre-se dos exemplos que nós temos na Bíblia, exemplo de vida, da nossa fé, dos acontecimentos. Lembra de José do Egito, quando muito bem fez, ele estava preso, ele estava naquele momento, achava que o Senhor não estava mais olhando para ele. E a perseverança dele, a persistência, ele teve um final de glória. E pôde abençoar sua família e pôde fazer o bem. Então, que nós possamos lembrar que nós somos filhos do Pai Celestial, somos amados do Pai Celestial, somos filhos amados do Pai Celestial e que nós temos potencial, temos dons e talentos e que nós vamos conseguir vencer essa guerra. E ele fala aqui para a gente não esperar, ó, precisa ser uma fé firme, que nos sustém aqui e agora, não apenas no dia lá do julgamento, no dia final, ou em algum lugar da glória celestial. Ele fala que é o aqui e o agora. E nós temos essa força que vem dos céus. E eu quero testificar para vocês que eu sei que Deus vive, eu sei que a oração é muito importante, por mais que possa parecer que não estão, que está demorando, mas que nós possamos desenvolver mais paciência, mais fé. E lembre-se que a nossa segurança, a nossa paz está em ficar mais perto, cada vez mais. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar? Então, eu quero deixar essa minha aula com muito amor em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Luninha. Realmente, Uau. a gente começar o dia com uma oração é o principal. É Né? uma coisa que eu achei interessante, antes do presidente Holland falecer, ele ficou hospitalizado, quase perdeu a vida. E ele falou que depois que ele voltou, né, a ser apóstolo de novo, praticamente, quer dizer, ele recuperou a saúde, mas não tanto. Aí ele falou que a impressão que ele teve quando ele saiu do hospital, se você já está orando, ore mais. Se você ora com fervor, ore com mais fervor. Se você já tem fé, tenha mais fé. Eu pensei, o Senhor falando isso para um apóstolo que já tem fé, que já tem fervor, que já tem, né, que já ora, para orar mais, para ter mais fé. Eu pensei, meu Pai do céu, que coisa interessante, né? Pedir para um apóstolo que já é bem fervoroso no Evangelho fazer mais ainda. Se está orando, ora mais. Se tem fé, tenha mais fé. Mas, e ele teve. Se você já prega o Evangelho, prega mais. E ele fez, até não ter mais, até o último suspiro dele. Até não ter mais forças. Realmente. Muito obrigada, Luninha. Obrigada por a sua bonita classe. E realmente é um tema que é tão falado sobre a oração, mas a gente muitas vezes se desliga, vamos dizer. A gente algumas vezes esquece detalhes. E você hoje nos lembrou muitos detalhes da importância da oração. E como realmente orarmos, como ter uma relação mais profunda com o Pai Celestial através da oração. É a confiança, é a certeza que ele vai responder de alguma maneira, né? E essas mensagens nos ajudam como dizer, parece que dá como diz, um puxão de orelha para nós. Vamos lá, né? Algumas vezes a gente está com um pouco assim, a gente relaxa um pouco na maneira de orar, na maneira de confiar, na maneira de saber que o Senhor está aí para nós. Ele responde nossas orações, mas nós precisamos estar atentas. Obrigada, Luna, por nos explicar com tantos detalhes essa aula e com toda essa
esse problema que você passou com a sua mão e ainda está com a sua mão aí enfaixada, assim, com essa dificuldade de trabalhar, de, sabe, fazer as coisas, e mesmo assim, aí grata e disposta a servir a Deus. E você mostrou isso hoje, compartilhando essa bonita aula para nós. Muito obrigado, Luninha. Muito obrigada, de verdade, de coração. E oramos por você. Vamos orar por você no final agora do nosso grupo, para que essa mão se recupere o mais rápido possível.